A paz de Cristo, irmãos. Nós estamos então no nosso curso de espiritualidade e batalha espiritual e essa é a nossa segunda aula. Nós estamos falando sobre os espíritos e você vai encontrar na apostila que você pode baixar, na verdade a apostila, já dissemos, é o nosso livro, o livro Enfrentando as Trevas sob a Divina Luz, e você vai encontrar como é um espírito. Esse é o capítulo. Bem, quando estamos falando sobre como é um espírito, nós devemos tomar algum cuidado aqui. Nós temos muitas experiências espirituais e, em geral, testemunhamos delas. Essas experiências geram testemunhos. E existem muitas dúvidas, muitas perguntas são feitas a nós, tanto em sala de aula, quando estamos ministrando na faculdade, quanto também na ministração nas igrejas, né? Porque nós treinamos equipes nas igrejas para o enfrentamento do mal e evangelização de pessoas de cultura mística, né? Então, sempre vem muitas perguntas, e uma das perguntas é essa. Qual é a aparência de um espírito? Como eles são, né? E essa pergunta, ela é interessante, ela é própria. E a gente pode ter algumas coisas que examinamos na Bíblia e também da experiência. Vamos somar as duas coisas e vamos chegar a alguma conclusão, né? Eu peço que você abra o seu coração, esteja sempre em oração, em clamor a Deus por discernimento, porque estamos falando de coisas espirituais, da Bíblia Sagrada, e para nós o sentido não é apenas a curiosidade de como as coisas são, mas nosso intuito, no nosso coração, é instrumentalizar você, preparar você para o enfrentamento do mal e para a evangelização, que efetivamente a evangelização, a conversão das vidas é a principal quebra, né, do cativeiro, da amarra que os espíritos colocam nas pessoas. Se ela está evangelizada, ela agora está livre, né? E se ela recebeu Jesus, ela está livre. Ela é nova criatura em Cristo e as coisas vão realmente ser novas na vida dela. Mas estávamos, por exemplo, trabalhando na Amazônia e nós encontramos lá a crença de espíritos de selva. Fomos na casa de uma senhora e ela estava muito endemoniada. E ela andava de um lado para o outro como se ela fosse um animal. O gesto, o jeito dela andar, de mexer a cabeça, era muito estranho, entendeu? Ela conseguiu personificar um animal, né? As pessoas achavam que era uma onça, que era um espírito de um animal. E as pessoas creem isso. Elas estão na mata, tem o animismo, né? O animismo é a crença de que todas as coisas têm espíritos e que esses espíritos eles podem tomar também corpos, né? E relacionar-se com as pessoas. E ali estava aquela senhora. Eles acreditavam que ela estava possessa de um espírito de uma onça, né? E quando nós chegamos, ela rosnou de um jeito muito, muito tenebroso, né? Para nós. E me deu muita compaixão por ela. E eu olhei, vi aquele estado, né? Um espírito maligno reduzir uma pessoa a um animal é muito triste, né? Deus fez o ser humano como coroa da criação. E aí eu me aproximei e falei assim, quando ela fica nesse estado, ela avança, arranha e morde. Eu falei, morde? Ele falou, sim, morde de tirar sangue. E nós nos aproximamos. E com muito carinho, eu cheguei perto dela. E ela fazia aquela fúria, né? Eu peguei, estendi as mãos assim e falei, Satanás, larga ela. E quando eu falei assim, ela pegou e soltou o corpo, ela estava andando de quatro como um animal, e soltou e ficou deitada. E eu cheguei e botei a mãozinha na cabeça dela
como eu costumo fazer, é uma senhora já de alguma idade, e eu falei: espírito do mal, deixa a mente dela em paz, em nome de Jesus. E quando eu dei aquela declaração, aí ela abriu o olho para mim, né? Ela falou assim: ainda estou ouvindo as vozes falando, não vamos te deixar. E eu falei para ela: viu, não é um animal, não é um espírito de animal, é um demônio. E ela falou: eles falam e eu não consigo resistir. E eles tomam meu corpo, e quando tomam meu corpo, eu começo aos músculos mexer. E ela falou: e eu perco a consciência. Mas as vozes, quando eu estou saindo do estado, continuam falando e me perturbando. Eu peguei mais uma vez, fiz um carinho assim nela, com as mãos assim, e segurei na sua mão, com as duas mãos. E falei: no nome do Senhor Jesus, obra do mal, deixa ela, sai, no nome de Jesus. E ela foi soltar o corpo assim, eu segurei o braço dela, ficou em pé, olhou para mim, e eu falei: você quer ficar livre para sempre? E ela fez assim. Eu falei: você quer receber Jesus, a luz de Jesus dentro de você? E ela fez assim, tentando permanecer sóbria. E eu falei: então diga. E ela falou sim. E quando ela falou sim, eu dei um grito e suspirou, deu um grito e fez. Aí, e eu segurando ela, e o esposo dela também do outro lado, segurando também. E ela falou bem assim: estou me sentindo flutuando. E eu falei para ela: é porque o peso saiu. E ela sorriu, e ela sentou, e eu lhe expliquei quem é Jesus Cristo, para dar consistência à sua conversão, à sua decisão. E quando eu falei que Jesus Cristo é Deus sobre todas as coisas, o Deus que tem todo o poder e toda a glória, ela se alegrou muito. Ela falou: então eu tenho segurança que nunca mais vai voltar? Eu falei: não, Deus agora está no seu coração. E ele não invade, ele tem um relacionamento de harmonia, de elegância. Ele tem uma habitação que ele diz para nós: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu e o Pai viremos e faremos no seu coração morada, na sua vida faremos morada. E ela creu e ficou livre. Então você observa, aqueles espíritos, eles enganavam dizendo que era um espírito de um animal, mas animal não tem espírito. Animal tem uma alma. E agora eu preciso explicar isso com cuidado. Porque muitas vezes na Bíblia, espírito e alma são utilizados às vezes como sinônimo, né? Como variação de termo, de narrativa. Em outras vezes não. Em outras vezes alma e espírito assumem uma terminologia mais técnica. Então devemos tomar muito cuidado. Aí a pessoa pergunta para mim, como professor, em sala de aula: professor, mas então é tricotomia ou dicotomia? O homem é dividido em 2 partes ou 3 partes? E a resposta é: em muitas partes podemos dividir. A questão de divisão é só uma questão didática, porque na verdade as coisas todas interagem, né? Nós não temos apenas o corpo e o espírito, mas nessa questão existe a mente, né? Existe na mente os sentimentos, existe a vontade, existe um intelecto, né? Nós temos a nossa carga genética operando no nosso corpo, temos a influência cultural agindo em nós, e nem sempre nós agimos nessa influência cultural através de uma resposta escolhida e inteligente. Às vezes é apenas uma reação ao meio ambiente. Então existem muitas coisas: pulsão de morte, pulsão de vida,
existe a consciência, a subconsciência, né? Existem muitos aspectos, né? E se você for somar tudo isso, vai dar muitas partes. A Bíblia utiliza alguns nomes do Novo Testamento. A Bíblia fala de mente, de mentalidade. A palavra do grego é noos, né? Ela fala do espírito, pneuma. Ela fala da alma. Quando a Bíblia está falando sobre a alma, que é psique, né? Às vezes, a psique quer dizer apenas a vida como um todo, né? E às vezes um princípio agindo na pessoa e da pessoa. Às vezes a alma representa a essência do ser humano. No céu, quando o Apocalipse apresenta as vidas que foram mortas na grande tribulação, é dito bem assim: quem são esses com vestes brancas e palmas nas mãos? São as almas daqueles que vieram da grande tribulação. Então alguém poderia traduzir as almas ou as vidas, porque esse termo precisa ser entendido, né? O corpo é o soma. Então nós temos muitas coisas. A Bíblia fala da consciência também, né? Então o mais sensato não é brigar por uma posição de dicotomista ou tricotomista ou monocotomista, né? Uma unidade. Não seria isso, né? Eu sou pluricotomista. A questão não é essa. A questão é que tudo que nós temos e somos interagem no nosso ser. Nós somos uma unidade em Cristo. E Ele não nos trata só como espírito, só como alma, só como corpo, só como consciência. Não é assim que opera, né? No Antigo Testamento existem mais coisas agindo. Fala de coração, né? Lebabe, fala de outro, fala de rins, o fôlego, né? Existem muitas coisas que poderíamos colocar, mas só para entendermos, né? A abordagem do ser espiritual, dos anjos, eles são seres espirituais. Os demônios são seres espirituais. Nós somos seres que temos duas naturezas. Temos uma natureza física e uma natureza espiritual. Agora, a quantidade de vezes que isso pode ser dividido depende da didática. E essa didática nos textos bíblicos acontece de forma diferente, conforme a cultura e o sentido que se queria dar para um termo. Nós não podemos traduzir um termo constantemente com o mesmo significado, né? Tem que saber como no texto bíblico, no seu contexto, se aplica. Por exemplo, quando nós estamos falando, por exemplo, serpente, né? Poderia ser um significado ruim, poderia ser só o animal, né? O que é a serpente, né? Como a serpente foi levantada no deserto, aquilo tinha um simbolismo. Sede prudentes como as serpentes, disse Jesus, né? Quando está falando da antiga serpente em Apocalipse 12, né? Está falando do dragão de Satanás. Então, o termo pode ter diferentes coisas. Pensa na palavra salvação. Que tipo de salvação está falando no contexto? A salvação da alma, salvo da nação eterna, né? De juízo de Deus. Está salvo de quê? Ou de um perigo iminente. Quem é salvo de uma coisa para outra coisa. Mas o que o apóstolo quis dizer quando ele falou: a nossa salvação está mais perto agora do que no início, quando cremos? Então, observa, aqui ele está dizendo a respeito da escatologia, do evento, né, daquele dia, quando Jesus se manifestará em glória. Então, precisamos olhar as palavras no contexto. E quando nós olhamos, percebemos que os animais, a gente até usa uma palavra do latim para ficar mais claro, ele tem algo que anima o seu ser. Então a gente diz tem ânima, né?
a mesma palavra para alma, mas quer dizer que a função biológica dele está no seu corpo, né? Alguém pergunta, o animal tem inteligência? Sim, claro. Né? Quem tem um cachorro, um gato, um passarinho, sabe que existe resposta inteligente do animal. Mas a gente não diz que é uma resposta racional, porque a alma do animal não é uma alma espiritual. Somente o homem recebeu o sopro, o fôlego de Deus e se tornou alma vivente. Alma vivente quer dizer uma alma com vivência espiritual, uma alma com vida espiritual. Então, a alma do homem é espiritual. E, sendo assim, ela sobrevive à morte física. E daí encontrarmos as almas diante do trono de Deus. Quando nós estamos observando esses aspectos da espiritualidade, devemos entender. O cachorro tem reação, quem tem um cãozinho sabe que ele se alegra, que ele se entristece, que ele tem várias escolhas, né? Escolhe latir, escolhe não latir, obedece a não latir, se aproxima do dono, não se aproxima do dono. O dono está irritado, o dono está alegre, está afetivo, e existem respostas quanto a isso. Então, existe um pensar inteligente, mas a gente fala bem assim, uma inteligência concreta. Pegamos essa palavra, esse designativo da filosofia, para entendermos, animais têm uma inteligência concreta, são capazes de lidar com as operações do seu cérebro, da sua alma biológica, conforme as demandas do seu próprio ser. E em cada um, até as plantas têm alma, claro, elas têm vida, elas vivem, se reproduzem, né? Elas têm viver, então elas têm uma alma, elas têm um ânima, algo que trabalha no seu ser, colocado por Deus, na declaração de Deus, que criou todas as coisas e faz com que essas coisas participem, né, de uma forma interativa com o universo que ele criou e com nós também, né? Mas o ser humano é diferente, porque a Bíblia fala na imagem e semelhança de Deus. E é claro que isso se refere às faculdades mentais, né? A capacidade de crer, de escutar, de imaginar, de escolher, de decidir, né? E de ter comunhão, de ter relacionamentos inteligentes, afetivos, né? De amor. Então, é disso que estamos falando. O animal não estaria possesso naquela pessoa. Então, o que os espíritos fazem? Eles agem conforme a cultura. Eles reagem à cultura. Nós vimos na Amazônia uma pessoa possessa de um espírito, de um personagem folclórico, que é o caipora, que lá eles chamam de caapora, né? Esse caipora, ele é um personagem criado, né? E eles acreditam que ele aparece, tem a aparência que dão a ele, né, de um índiozinho com os pés voltados para trás, e as pessoas de lá creem. Me falaram, e eu vi uma pessoa possessa, né? E o feiticeiro tentava resolver a possessão, um feiticeiro indígena, ele pegava uma espécie de um charuto, né, alguma coisa, e soprava a fumaça do charuto, e com a fumaça ia na pessoa, ela acalmava, entendeu? Aí podia até conversar, mas aí quando vinha a próxima virada de lua, o espírito pegava ela de novo, né? Disseram que fizeram mal, fez mal na floresta, e o caipora afligia, né, o seu corpo. E nós fomos lá, dizemos a palavra no nome de Jesus, estendemos a mão no nome de Jesus e clamamos por aquele que resolve. Você fala, qual é a técnica? Não existe técnica, existe um Deus bondoso que utiliza os seus servos para declarar a bênção de Deus. E é isso que é feito, e você pode fazer isso também, declarar no nome de Deus. Então, como é um espírito? O espírito se manifesta de acordo com a cultura. Em alguns lugares nós encontramos
diversas formas. Por exemplo, em formato de fogo, de chama. E as pessoas creem e falam da chama sagrada. Em outros lugares, em forma de luzes. Já vimos, eu mesmo presenciei uma aparição de um espírito em forma de uma luz esférica e que no alto ele fazia evoluções, eram 4 delas, né? Às vezes 3, às vezes 4, e algumas pessoas criam que eram discos voadores e seres de outras galáxias, né? Seres físicos, assim pensavam. Mas nós, as pessoas estavam conosco, da igreja, nós estendemos as mãos e clamamos pelo sangue de Jesus, o nome de Jesus. Eu gosto de clamar o nome de Jesus, mas muitos falam sangue. Tá certo clamar sobre o sangue? Ora, existe um momento que eu preciso dizer alguma coisa, né? E é importante que se diga. O mais correto é clamar o nome de Jesus, que o nome dele é sobre todas as coisas. Mas dizer o sangue de Jesus é declarar o poder de Jesus sobre as trevas, porque Colossenses 2 nos diz que Jesus Cristo triunfou sobre os espíritos de trevas na cruz, os expondo à ignomínia. Então, dizer que há poder no sangue de Jesus é uma referência ao sacrifício de Jesus, né? E o que ele conquistou. Está errado? Não, não está errado. Pode ser usado. Mas na Bíblia Sagrada, normalmente o sangue de Jesus se refere à purificação dos nossos pecados. Agora, as igrejas, é consistente com a história da igreja o clamor pelo sangue de Jesus e obtenção de resultados, porque Deus ouve a oração do crente. Alguém me perguntou, posso dizer está amarrado? Igual algumas pessoas dizem. Eu estava dando uma palestra junto com o pastor Rousseau Shedd e eu perguntava ao pastor Rousseau Shedd, nós estamos falando sobre espíritos, né? E no meu caso, estava falando sobre evangelização de pessoas ligadas à crença de espíritos. E eu lembro do pastor Shedd dizendo, sim, diga está amarrado, mas diga com fé. E numa outra vez ele falou, diga alguma coisa no momento que alguém precisa dizer. E eu aprendi com ele. Então, não é uma expressão propriamente bíblica, né? Apesar de que alguém fala, mas tem que amarrar o valente usando o texto de Jesus. Mas dizer está amarrado não é uma expressão propriamente bíblica. Mas é possível dizer, se for dito com autoridade. Eu prefiro dizer para sair no nome de Jesus. E assim é a minha ação. Mas nós clamamos, né? E aquelas luzes sumiram com o clamor do nome de Jesus. Ora, se existe um clamor pelo nome de Jesus e as luzes somem, vão embora, significa a autoridade de Jesus sobre os espíritos. Que tipo de coisa era aquela que aparecia para eles? Existem espíritos que usam o formato de pessoas, né? E agem em nome de pessoas, às vezes fingem, imitam pessoas falecidas ou pessoas históricas. De qualquer forma, existe uma tentativa, né, de fazer com que as pessoas creiam que espíritos voltam, quando a Bíblia diz que espíritos não voltam. Aos mortos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, né? Hebreus 9, 27. Então, não existe capacidade dos espíritos voltarem. Jesus estava falando sobre o rico e o Lázaro que morreram. E disse que no inferno, aquele rico sofrendo, né, no inferno, porque era um ímpio, e ele então tem um diálogo com Abraão, né, que estava do outro lado, e ele pede para que alguém voltasse, e Abraão fala, ninguém pode passar daqui para lá, ou de lá para cá, você não pode ter acesso ao Lázaro, nem alguém vai ter acesso a alguém que volte dos mortos para falar para os teus irmãos, porque a Bíblia já foi dada. Ele fala, eles têm Moisés e os profetas, que significam os livros escritos por Moisés e os livros escritos pelos profetas, que é o que tinha de escritura naquela época, as cartas e os evangelhos não estavam escritos ainda. E a palavra de Jesus foi essa. As pessoas
recebem o Evangelho por receberem a palavra da Bíblia, a Escritura Sagrada. E é isso que acontece. Então, o Espírito pode tomar muitas formas. Já vi tomar formas de animais, de insetos. Existem representações que as pessoas representam, imaginam, a idolatria, né? As imagens que são criadas em formas monstruosas e formas da mitologia e tantas coisas. Mas são espíritos reagindo à cultura e tentando enganar e iludir as pessoas. Alguns se dizem deuses, alguns se dizem seres controladores do universo e espíritos viajantes, e na verdade são espíritos caídos, anjos caídos. Então a Bíblia nos diz, e a palavra de Jesus, Lucas 24, verso 39, que um espírito não tem carne e não tem ossos. Não tem carne e ossos. É o que a Bíblia diz e é a palavra direta de Jesus. Quando Jesus está ressuscitado, eles pensam que ele é um fantasma. E Jesus fala, né? Não, eu não sou um espírito, porque espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Então, Jesus não estava numa aparição espiritualizada ali. Ele era o Jesus ressurreto, ressuscitou em corpo, né? A gente usa a palavra ressurreição e propriamente na teologia para isso que aconteceu com Jesus, né? Então, Jesus fala, o espírito não tem carne nem ossos, foi importante ele dizer. Em 1 Coríntios 15, verso 44, o apóstolo Paulo, capítulo 15 todo é expressivo sobre a ressurreição do corpo, a doutrina da ressurreição está bem esboçada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. E no verso 44, ele fala bem assim, existe corpo espiritual. Então, além disso, do espírito não ter a carne e o osso, né, material, ele tem um aspecto próprio, mas ele fala assim, é um corpo espiritual. E o apóstolo ele fala assim, existe todo tipo de carne, existe a carne dos animais, carne dos peixes, carne das aves, carne dos homens. Ele fala também há corpos terrestres e corpos celestes. Uma é a glória dos terrestres, outra é a glória dos celestiais. Então, essas coisas a Bíblia fala sobre os espíritos. Hebreus 1, verso 14, a Bíblia diz em Hebreus 1,14 que os anjos são espíritos ministradores enviados da parte de Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, essa palavra é uma palavra muito importante, porque ficou caracterizado na Bíblia que anjo é espírito. Que tipo de espírito? Espírito que ministra das coisas da salvação, das coisas dos que pertencem à salvação, né? É isso que o texto diz. Ora, nós sabemos que os demônios são anjos caídos. Apocalipse 12, verso 9, né? Diz que houve uma luta contra Satanás, né? Pelejou Miguel e os seus anjos e também Satanás e os seus anjos. Então, Satanás, ele está junto com um conjunto de seres espirituais que são anjos, mas são anjos que caíram, que se afastaram da glória de Deus. São seres malignos, né, que manifestam malignidade à medida que o tempo corre, porque estão cada vez mais afastados de Deus, e quando se afasta da fonte do bem, o que você encontra é o que está oposto a isso, né? É um valor decaído, e é isso que acontece com esses espíritos. Então, demônios são anjos caídos, né? Então, assim como anjos são espíritos, demônios são anjos, são espíritos também, né? Só que estão representativos do mal. Em Lucas 10, 18, nós já dissemos na nossa primeira aula que Jesus Cristo falou que ele viu, ele diz, eu via Satanás como raio cair do céu.
Lucas 10, verso 18. Então, quando ele diz isso, é uma declaração, Jesus é Deus. E ele está falando o que ele presenciou, ele testemunha ocular da queda de Satanás. E ele diz isso, né? Então, a Bíblia fala dos anjos caídos, dos demônios. Então, qual é o formato? Ora, não há formato físico. Satanás se transfigura até em anjo de luz. O apóstolo Paulo diz isso em 2 Coríntios 11, verso 14 e 15. Diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Observa que existe uma capacidade de engano muito grande o termo utilizado pelo apóstolo Paulo, que ele escolhe aqui em 2 Coríntios 11, 14 e 15, é transfigurar. Interessante o verbo escolhido pelo apóstolo. Então, ele pode escolher um tipo de figura de manifestação. Então, nós devemos tomar cuidado e averiguar. Estávamos numa casa em Brasília, num apartamento, 403 Sul, e um rapaz, era um chileno, ele tinha muitos demônios e estava muito perturbado e também tomado por drogas. As drogas lhe davam alucinação e os demônios lhe davam visões, e aquilo estava tudo misturado. E ele precisava de libertação. Nós íamos levá-lo para uma casa de recuperação, e durante aquela noite, quando era a última noite antes de ir para casa, ele teve uma visão. Ele olhou e viu flutuando um espírito que parecia, ele dizia, com a imagem de Cristo, né? Deve ser o Cristo das figuras, dos quadros, né? Da arte, do artista, né? Talvez esse trazido pela Idade Média, né? A crença que é utilizada também na idolatria, né? E ele olha e vê aquela imagem, vestido de branco, reluzente, né? E ele então, ele fica impressionado com aquilo. E aquele ser flutuante ali na sala, não na sala, no seu quarto, onde ele estava todo, levantou, ele viu aquilo, né? E aquele espírito diz para ele, né? Que ele não deveria ir para a casa de recuperação. Não deveria ficar perto dos crentes, que ele poderia se curar sozinho, que ele tinha força em si e não devia negar essa força. E quando ele diz uma coisa dessa, né, ele está afastando, o estado dele era deplorável, né, e ele aceitaria aquilo, talvez ele até morresse se ele continuasse tão envolvido com drogas, né, e a gente estava preocupado com ele. E o cheiro, o odor que espalhou-se pelo apartamento todo era muito horrível, um cheiro horrível. Alguém disse que é um cheiro de enxofre, né? E para mim parecia um cheiro de um chulé, de uma coisa encardida, ruim. Não era bom, não. E muito forte, azedo. E aquilo tomou o apartamento. E quando nós chegamos até o quarto dele, realmente tinha uma coisa flutuando e brilhando, né? E ele então deu um grito terrível quando nós entramos no quarto, e aquilo sumiu. A gente viu algo brilhando, né? Aquilo sumiu. E o grito dele, ele diz que os pés não eram pés, eram como se fossem patas de animal, uma pata fendida, né? E ele então, ele se assustou quando viu que deu aquele grito, um grito de terror, né? E nós clamamos pelo nome de Jesus e ele endemoniou, e nós clamamos por ele e ele foi liberto, e depois ele foi conduzido à casa de recuperação, e Deus fez uma obra maravilhosa. Quando ele voltou para o seu país, voltou liberto e voltou como um evangelista, porque Deus transformou o seu coração e ele queria testemunhar para a sua própria família. Observa, um espírito pode aparecer,
aparecer. Não é uma experiência comum, mas pode ocorrer. E quando ocorre, deve-se clamar pelo nome de Jesus. Eu vi muitos, porque eu vou nas casas e vou conversar com pessoas místicas. Converso com tantas pessoas místicas que eu tenho as experiências por causa disso, por causa da cultura delas, e a busca delas de trevas faz com que elas precisem de atenção, né? Uma vez nós vimos um espírito, parecia um menino, né? Uma roupinha, um coletinho, e parecia um menino, ele era meio transparente, propriamente um fantasma clássico dos filmes, né? Aquele jeito, porque aquela família acreditava naquilo. Ele acreditava que aquela criança tinha morrido ali anos atrás, havia uma lenda em torno daquilo, e o inimigo aproveitou a crença dos pais e aparecia daquele jeito, e os pais faziam rituais e queriam comunicação e buscavam especialistas em comunicação, e a vida ficou cada vez mais oprimida e aquele espírito não saía da sua casa, né? A ponto deles começarem a abandonar a sala onde ele aparecia e deixar de lado na casa. E quando nós fomos lá, nós presenciamos. Mas Deus é bom, clamamos o nome de Jesus, ensinei ela a clamar, porque não depende, irmão, do ministrador, depende de Jesus Cristo. Isso deve ficar muito claro para nós. E assim, ela passou a clamar pelo nome de Jesus e o coração dela creu. E a glória do Senhor brilhou, porque Deus é mais. Amém? E Deus opera na vida das pessoas. Então a Bíblia fala para a gente examinar com cuidado. É 1 João 4, verso 1. Não creais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo em carne, que Jesus veio em carne, esse é o espírito do anticristo, do qual já vos disse que viria e já está no mundo. É a palavra do apóstolo João. Então João está falando isso, ele fala, não creia em todo espírito, porque os espíritos, eles mentem. E o apóstolo, na narrativa de 1 João 4, ele continua, ele fala bem assim, que existem muitos falsos profetas no mundo. Por que ele fala de falsos profetas quando fala de não crer em todo espírito? Porque tem pessoas que falam em nome do espírito maligno e não como profetas de Deus, né? Então, é uma coisa terrível, mas é o que a palavra de Deus nos diz. Então, os espíritos, eles não são físicos, não são materiais, e por isso não faz sentido a gente pensar em cor ou formato para eles, né? Eles não têm cor ou forma física, são seres espirituais, mas eles podem buscar cor e forma, porque a experiência da humanidade com os espíritos e com a busca das entidades tem mostrado que esses espíritos podem se manifestar e tem enganado a muitos, né? Eles mentem. João 8,44 diz que Satanás nunca se firmou na verdade, porque é mentiroso e pai da mentira, e parece que os seus anjos seguem pelo mesmo caminho. Então, os espíritos procuram uma aparência conforme a cultura ou crença que a pessoa tem, para receber veneração. Eles gostam de serem venerados e, por isso, gostam que as pessoas façam esculturas, imagens, representação, amuletos, né? Guardem seus nomes, os seus riscos. Eles gostam disso, porque gostam de serem venerados. Se possível, até adorados, seguidos e obedecidos, né? É isso que os espíritos querem. E isso retira do coração das pessoas a imagem de Cristo e a imagem espiritual do Cristo vivo, né? E a semelhança com Deus decai, né? Fica desfigurada, desfocada, e às vezes as pessoas se parecem mais com os demônios do que com o Espírito de Deus.
às vezes mais com os animais do que com os homens, às vezes mais com as máquinas do que com os animais. Os espíritos querem degradar. Então, 2 Coríntios 4, versos 2, 3 e 4, diz que esses espíritos, o Deus desse século, Deus com letra minúscula, quando fala de um Deus de século, quer dizer, uma entidade temporal, né, deste século, que se manifesta de forma temporal, conforme a crença, conforme a cultura. É isso que o texto de 2 Coríntios 4 quer dizer. Então, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não consigam enxergar o brilho da glória do Evangelho de Cristo. Então, eles não percebem a beleza que o Evangelho tem. Estão presos, estão cativos. E por isso nós trabalhamos, levando o Evangelho, levando o entendimento e levando todo entendimento à obediência de Cristo. É isso que fazemos. Eu quero conclamar você no final dessa aula. Deus tem chamado pessoas para a evangelização de gente mística. E essas pessoas precisam de mim e de você. Não tema. Crê somente. Se aproxima de Deus. Confesse seus pecados. Limpe tua alma do pecado. Siga com o Senhor e seja instrumento dele. Muitas pessoas precisam. Os povos precisam. Missões precisam. O seu bairro precisa, a sua família. Nós precisamos levar o Evangelho. E Deus tem nos chamado para isso. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Valdeir Contaifer, pastor, missionário, professor e teu irmão. Tenho apresentado essa aula e as que seguem, para que o teu coração se abra, para ministrar fé no seu coração e para que você tenha um entendimento bíblico sobre o mundo espiritual e possa agir com liberdade de Deus. Que Deus te abençoe, que a glória dele brilhe sobre você, no nome de Jesus. Amém.